A ver o método dos deslocamentos hoje, é o segundo método de análise de estrutura hiperestática. Primeiro que a gente viu o método das forças. O método de deslocamentos, se a gente considerar hoje o método dos elementos finitos, a gente pode colocar como o segundo método mais empregado para o cálculo de estrutura hiperestática, né? Para as variáveis que a gente aprende no curso, ele é o mais avançado. O método dos deslocamentos também é um método que embasa o F2. Então o F2, toda a programação dele, a lógica de cálculo, ele é moldado a partir do método dos deslocamentos. Bom, qual que é a diferença mais básica aqui quando a gente compara método das forças e método dos deslocamentos? O método das forças, o que a gente fazia? A gente partia de uma carga unitária, podia ser uma carga horizontal, uma carga vertical, uma carga de momento. E a partir dali você calculava deslocamentos que eram provocados entre estados virtuais da minha estrutura, com a minha estrutura real simplificada, né, reduzida a uma estrutura isostática, e com isso eu calculava um determinado esforço. Podia ser uma reação de apoio, podia ser um valor do momento fletor, podia ser um esforço cortante, não viu essa opção, mas tem também. E aí você terminava a tua análise. No método dos deslocamentos, o valor unitário é um deslocamento. Então, enquanto lá você tinha uma força unitária, aqui você tem um deslocamento unitário. Então, a gente vai moldar a estrutura, vai fazer a análise dela, e partindo de um cálculo de deslocamento unitário, você consegue calcular o valor real do deslocamento na estrutura, e a partir dele, retornar à composição original. Qual é a vantagem, então, de utilizar o método dos deslocamentos em relação ao método das forças? Tem uma sim que eu acho que é a mais importante. A estrutura pode ter um grau de peristacidade maior do que você estava habituado a calcular e o formato de resolução é o mesmo. O Cláudio já fez um assim e eu vou mostrar uma simples demonstração. Essa viga contínua com 3 apoios, vocês estavam acostumados a calcular com um apoio fixo, um apoio móvel. Grau de peristacidade 1. Qual que é o grau de peristacidade aqui? C, e somente C, eu descontar o horizontal. Pode descontar o horizontal que não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5 relações. Menos 3 já tem grau 2. A solução é como se fosse uma estrutura de grau 1. Então a gente consegue trabalhar neste modelo com menos deslocamentos. Qual que é a segunda vantagem? Bom, quando a gente trabalhava com viga, você não tinha muita alternativa lá no método das forças, né? Você acabava tendo praticamente a mesma solução, a mais simples, uma solução por bloco, dependendo da situação, uma redução do grau do engaste, não ficava numa situação complicada. Aqui não há outra solução, só existe uma. E é aí que fica mais fácil. Para a viga, o método é infinitamente mais fácil. Vocês vão sentir na pele isso é muito mais fácil. Porque a necessidade de conhecimentos anteriores com métodos de deslocamentos, eu acho que é a mais necessidade de interpretação de texto, tabela. Porque você não fala, vou ter que fazer um diagrama de momento fletor e ter que me apoiar, calcular uma reação de apoio antes. Não. Então é um pouquinho diferente para a gente poder trabalhar. Aqui, tá? No geral, a equação é muito parecida. Quando vocês verem ela montada, ela é praticamente idêntica. Só trocar as letrinhas, vocês vão ver que ela é praticamente idêntica. O que acontece aqui? Até então, no método das forças, você tinha que ter um domínio para elaboração do diagrama do momento fletor muito avançado. Se você errasse ali no pequeno cálculo, ia tudo para água abaixo, né? Já se fudia. Então o que muda? O que muda aqui para a gente calcular? A gente tem 2 coeficientes novos que vão aparecer na nossa equação e nenhum deles você calcula direto. Você precisa de uma tabela, um
cálculo de apoio para você chegar nele. E aí você tem situações que são relacionadas ao carregamento da estrutura e à geometria da peça. O que a gente tinha lá no método de deslocamentos? Tudo era relacionado ao carregamento e à geometria simultaneamente, não era? Você não tinha aquele EI em tudo, e carga não tinha em tudo. Então aqui é separado. Aqui você tem uma parcela que é só para carga, uma parcela que é só para geometria. E não vai ser difícil. O problema é quando você interpreta errado algumas situações. Bom, a fórmula básica que você teria é beta I0 mais K IJ vezes dN igual a zero. O beta é como se você tivesse aquele delta 1,0 mais delta 1x1. Então a cara, o aspecto da equação é muito parecido. O beta é a parcela que é proveniente do carregamento da estrutura, que é o que a gente chama dos momentos de engastamento perfeito. Momento de engastamento perfeito ocorre quando você tem uma barra bi-engastada. Você tem uma solução direta para ela, sendo peristática. Por isso que eu pedi para trazer impresso uma tabela de momentos de engastamento perfeito, porque dá a solução direta se, vírgula, e somente se, vírgula, você tiver esse tipo de solução. Como a gente precisa dessa análise para o método de deslocamento, a gente vai acabar utilizando. Então aqui é onde a gente vai trabalhar o carregamento da estrutura. E aqui pode ser qualquer coisa. Aqui a gente não vai fazer tanta restrição. Ah, a carga não está no centro, a carga... não interessa. Agora você tem mais possibilidades, claro. Se a carga não estiver centralizada no eixo, você tem um pouco mais de dificuldade, isso é natural. Mas nada é impossível para se trabalhar, e principalmente aqueles que estavam com saudades da carga triangular, ela retornará. O coeficiente K, ele é devido à geometria da peça. Então cada peça tem um coeficiente de rigidez, que depende do tipo de apoio. E a gente só vai trabalhar com duas situações. Quando a barra é bem engastada e quando a barra é engastada e articulada, que é quando tem um apoio fixo. A gente só vai ter esses dois tipos de situação. Então ali a gente vai levar em consideração o material que é a peça, o módulo de elasticidade, a geometria para obter o momento de inércia e só. Você não tem mais nada que você leve em consideração. Então muda muitas coisas aqui. E o D? O D agora é a sua incógnita. Antes a tua incógnita era x1, x2, o que era? Era uma força. Agora é um deslocamento que você vai achar. E a unidade, para quem se perca, é radianos. Então foi propositalmente adicionado aquele deslocamento em radiano lá para vocês já irem se acostumando que existe isso daí, né? Não tem problema. Bom, o que acontece? Para que a gente possa trabalhar o método de deslocamentos, a gente precisa de uma análise de barras isoladas. A gente fazia isso no método das forças? De certa forma fazia. Porque não era momento, a gente não comparava barra por barra. Mas a gente não separava a estrutura, né? A barra 1, barra 2, barra 3, tudo separado. A gente não fazia isso. A gente analisava, essa aqui não é tranco, não é tanto, não sei o quê. Agora não, a gente faz essa separação porque a gente tem que verificar onde está a deslocabilidade, se ela provoca efeito naquela barra. Então vai ter um cálculo aqui, que daí por isso que vai ter mais um quadro, vai ser bem somado aqui para deixar bem claro e ninguém se perder depois pelo número de informações que vão aparecer. Bom, para começar, quando a gente fazia o método das forças, a gente iniciava pelo sistema principal. O que era o sistema principal? Você pegava e adotava a tua solução de cálculo, né, e indicava na tua estrutura. Eu adicionei uma rótula, vai gerar lá um binário de momentos lá se anulando como se fosse um momento naquele ponto. Ok, legal. E aqui? Aqui você vai indicar num apoio que esteja no meio da estrutura, nunca na extremidade, você vai indicar a tua deslocabilidade. No ponto onde houver a deslocabilidade, você vai seccionar a tua estrutura, né? Vai fazer um cisalhamento ali e separar as barras. Essa solução e a apresentação dela, agora a gente chama de sistema hipergeométrico, que principalmente afeta muito a geometria da barra. A forma da barra vai fazer a alteração, vai impactar bastante aqui, ó. Então, o sistema hipergeométrico define o ponto de cálculo da deslocabilidade. Então, aqui seria
acaba sendo o ponto 1 da minha estrutura, e você tem ponto 1 e barra 1, que é um pouco diferente, né? Você tem ponto da deslocabilidade 1. Para vigas se dá nos apoios intermediários. E quando eu tenho pórtico? Bom, pórtico é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o pórtico você pode ter, além da deslocabilidade rotacional, uma horizontal. E aí o teu cálculo amplia. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, but, dos dois livros que eu indico para vocês, né, que é tanto o livro do Soriano quanto o livro do Marta, só o livro do Soriano traz a tabela de engastamento perfeito completa, com as reações horizontais, verticais e de torção. Então falta do Marta, que é o que busca geralmente as maiores informações, ele faz análises bem grandes de viga com grau 3, 4, 5, 7, lá com matrizes gigantes. Mas ele acaba se apegando mais no momento. E a diferença, quando você vai ver, ela é pequena, ela não dá uma diferença tão grande, porque a rotação é enorme, quando você vai considerar para o teu cálculo. É como se fosse o método das forças, que a gente acabava desconsiderando normal, cortando essas coisas, porque a representação é pequena frente ao resultado final. Tá? Bom, feito isso, a gente vai pegar e vai fazer a análise das barras. Ó, então fiz esse esqueminha bem bobinho aqui, só para a gente ver como que separa mesmo as barras. O que acontecia? Eu tinha um apoio móvel aqui no meio. Toda vez que eu seccionar a estrutura de um ponto de deslocabilidade, aquele ponto recebe um apoio engastado. Criar um apoio engastado para você compensar a estrutura e poder fazer a análise isolada. Né? Então, por isso que você tem ou barra bi-engastada, ou se aqui fosse um apoio fixo, uma barra engastada e articulada. Fixo ou móvel, dá na mesma. Né? Nesse caso. Bom, então, nos pontos consequência de divisão da análise isolada entre o ponto será um ponto engastado. A partir da barra isolada, aí a gente começa a fazer o cálculo dos dois coeficientes. Tanto o coeficiente beta quanto o coeficiente K. Para tanto, eu vou mostrar uma análise direto para uma barra, para uma viga, com duas deslocabilidades. Então, para mostrar, que provavelmente é o grau máximo que a gente vai trabalhar, para vocês poderem ver todas as informações que vai ter. Isso é viga de grau 1, né, uma deslocabilidade, é só reduzir uma parte, a mesma coisa. Se você tem um pórtico que tiver duas deslocabilidades, mesma coisa. Você, pelo menos você pega o roteiro completo para a situação mais complexa que a gente vai ver. Tudo bem? E vocês vão ver que a gente vai ter um tipo de estrutura que o grau de peristaticidade, deixa eu adicionar mais um, a gente tinha falado 2, né? Ele vai chegar a 3 sem considerar o horizontal, né? Sem considerar o horizontal, se considerar o horizontal aumenta, e vai calcular como se fosse 2. Se você considerar o horizontal, é mais 1, 2 e voltar para 2 fixos aqui, 3, 4, é para 7. Calcula como se fosse 2. Então não vai mudar em nada, e a análise e o cálculo, ele é bem mais rápido. Na verdade, porque você não fica perdendo tempo às vezes com reação de apoio, com cálculo em momento, que às vezes você tem um time diferente para fazer, e agora é a aplicação de fórmula de tabela, achar a tabela certa, lá a informação, faz o cálculo, aplica, deixa circular, isoladinho ali, bem organizado. Beleza? Tendo as barras separadas, viga contínua de 4 apoios, né? Então o que aconteceu? A gente tinha apoio lá do modelinho que eu tinha feito lá, apoio fixo, móvel, tanto faz. Quando ele vai para a barra isolada, fica tudo engaste, beleza? Bom, o momento de engastamento perfeito, que é o coeficiente beta, a gente, para o cálculo principal, precisa apenas onde tem deslocabilidade. Outros momentos, como esse MA e o MD, só vão acontecer se e somente se houver engaste ali. Se tiver um apoio fixo não tem reação de momento, concorda? Então ele está representando o cálculo para uma reação de momento. Tá? Então se não tiver, não aparece. Eu coloquei já na situação que aparece para todo mundo estar acostumado. Se não tivesse, não tem, é só não pôr. Simples assim. Bom, essa parte, vocês vão pegar aquela tabela. Presta aí. Toda maior, Fernando? Deixa todo mundo consegue. Então aqui, ó, por exemplo, ó, tem lá a tabelinha de momentos de engastamento perfeito, né? Então aqui, ó, você tem uma situação
de barra B engastada, barra que está engastada no A, livre no B, livre no A, engastada no B. E o tipo de carregamento do lado. Carregamento distribuído, uniforme por todo o trecho, carregamento distribuído por um pequeno trecho, carga triangular, que é a carga linear, carga concentrada no meio do trecho, carga concentrada separada e momento aplicado no meio do trecho. No meio não, no trecho separado, né? Em posição separada. Então o que vai acontecer? Por exemplo, ó, suporte a barra 1. A barra 1 é bem engastada, você tem carregamento concentrado, você tem aqui, ó, para A e para B. A seria o da esquerda, B o da direita, o valor da reação de momento, certo? No A está aparecendo PL ao quadrado sobre 12. O que é L ao quadrado sobre 12, né? Que é L ao quadrado sobre 12. Positivo ou negativo? Positivo. Aí vocês olham, qual que é o sentido que o professor colocou aqui? Anti-horário. Sentido anti-horário é o sentido positivo. E do lado esquerdo estava menos que L ao quadrado sobre 12. Por isso o horário. Então aqui você na verdade vai seguir o da tabelinha, tá? O que muda? É se o carregamento estiver, por exemplo, de baixo para cima. Se o carregamento está de baixo para cima, você inverte o sinal. E teremos uma excepcionalidade, né? Quando a gente chegar na barra biengastada e for carga triangular. A carga triangular tem valores diferentes para cada apoio. Se a carga estiver de baixo para cima, inverte o sinal. Isso é para todos, tá? No caso do momento, a gente não vai usar o momento aplicado, mas se fosse, por exemplo, anti-horário seria o considerado como se fosse para cima, né, o sentido normal, e o horário seria o negativo. Se a carga triangular estiver ao contrário, então muda a posição dela, você espelha ela, muda o cálculo. Você espelha o cálculo, se só a carga está modificada, muda a conta, não muda o sinal. Então, esse tipo de coisa vai ser interessante quando eu trabalhar para mostrar. Ó. Lembra, vai, faz uma anotaçãozinha lá para deixar bem claro isso, para não ter problema. Até porque essa tabela você tem que trazer na prova. A tabela não. Deve ver se põe uns resumos na anotação ali. Né? Então o que acontece? A gente vai lá no MA, de acordo com o carregamento, calcula ele. A unidade aqui é de momento normal, kN metro, né? Sem muita dificuldade. Aí no ponto da deslocabilidade 1, esse amarelinho aqui, ó, eu vou ter momento de engastamento na barra 1 e momento de engastamento na barra 2. Quando eu somar esses dois caras, eu tenho β 0. Beleza? Depois, no ponto da barra 2, quando eu somar os dois, também a mesma coisa, eu vou ter β 2,0. E o MD aqui. Para que eu vou precisar do MD e do MA? Porque no final, quando eu já tiver calculado o D, que é a deslocabilidade, eu consigo já calcular aquela reação de apoio. Então eu já elimino uma reação de apoio de uma forma mais rápida. Né? Então isso daí é interessante. Então aqui tem a descrição, né? Ó, MA, né? Momento de engastamento perfeito no ponto A, análise da barra 1, porque normalmente a gente separa, análise da barra 1, análise da barra 2, análise da barra 3, e vai tirando tudo separadinho, beleza? Esse aqui é um cálculo que só dá para errar numa condição, quando as cargas estão de baixo para cima. Aí ele começa a dificultar mais, e tem carga triangular no meio. Colocou carga triangular no meio, se ela está de baixo para cima e invertida, é um caos total. Então tem essa situação, a gente vai treinar essa situação para evitar qualquer tipo de complicação. Bom, aqui a gente vai ter coeficiente positivo e negativo. Ele pode zerar um coeficiente, pode não ter, não tem problema nenhum, às vezes é coincidência. Agora, nesse cara, tudo é positivo. Coeficiente de rigidez, sempre é positivo. Então aqui é um momento provocado pelo deslocamento unitário, somente considerando a geometria da peça. E você só tem duas situações para encarar. Ou a barra é biengastada, ou a barra é engastada e articulada. Quando a barra for biengastada, no ponto que estiver a deslocabilidade, você não precisa nem fazer esse desenho. Só pode colocar lá, quarto passo. Coeficiente de rigidez. Já pode ir direto, você não precisa ficar fazendo. Você pode fazer a análise isolada para poder fazer a soma, que é só desenhar igual eu fiz aqui, ó. As barras isoladas, mas não precisa fazer desenho, não precisa. O
que vai acontecer? Quando a barra for bem gastada, onde estiver a deslocabilidade, você tem 4EI sobre L. Então, 4 vezes o produto da inércia pelo módulo de elasticidade sobre L. Esse θ, que é o deslocamento, que é sobre aqui no caso, ele é unitário. Então, o deslocamento aqui que é unitário que eu tinha comentado antes. Então, ele acaba não entrando, só entra na unidade que é kN por radiano. Unidade nova, né? Então, para vocês. No outro ponto, você não calcula, você pega esse valor e divide por 2. Então, a dica aqui que você vai trabalhar com essa situação sempre. E você só vai inverter, né? O que você tem que lembrar? Onde há deslocabilidade, 4EI sobre L. Onde não há, 2EI sobre L. Então, isso daqui é bem prático. E na barra engastada articulada? Só tem um lado para calcular, porque momento só existe no engaste, não existe outro ponto, e lá é 3EI sobre L. Então lá não tem como errar. Quando é tudo positivo, nem na soma você erra dessa vez. É só se você calcular, neste caso aqui, errado, que é a única chance de errar no carro. O carro é mais fácil, esse aqui ainda dá para compreender, ainda não tem um erro. Agora esse daqui só quando confunde aquela questão. Então aqui, ó, o que acontece? A análise deve ser feita de acordo com o efeito da deslocabilidade. Por quê? Você vai ter a barra, mas tem duas deslocabilidades acontecendo. E o que é aqui? Não é uma deslocabilidade que a gente está analisando por vez? Aqui, ó. Não estou colocando duas deslocabilidades, estou colocando uma. Então aqui, ó, a deslocabilidade 1 afeta a barra 1, nem coloquei aqui. Barra 1 e a barra 2. Então, ó, lá na barra 1, ele provoca efeito. Oi? Não. Barra 1, barra 2, barra 2, barra 3. A barra 2, até coloquei um embaixo da outra, que é para fazer mais próximo. Então, ó, barra 1. Então, a barra 1 você tem o KA, a deslocabilidade aqui, provoca efeito nesse cara. Provoca efeito nesse cara, nesse e até aqui. Aí, como que funciona a nomenclatura? K é o momento de engastamento perfeito. O primeiro 1 é o ponto que eu estou estudando. O segundo 1 é o efeito que eu estou estudando. Então, o primeiro 1 é o ponto 1, o segundo 1 é a deslocabilidade que eu estou estudando. Então, aqui eu tenho K11, análise na barra 1, K11, análise na barra 2. Porque nós somos dois, então K1 final. Né? Aqui, ó, barra 2. E aqui, barra 3. Então, a mesma coisa, quando tiver o efeito da 2. Notem aqui uma coisa bem curiosa, ó. Por exemplo, quando eu fizer o efeito da primeira parte, vai aparecer o K21 primeiro. Por quê? Ponto 2, efeito da deslocabilidade 1. Aqui, ó. Ponto 1, efeito da deslocabilidade. Na verdade, esses dois valores são iguais. Você vai manter aquela máxima lá que a gente tinha, os valores são iguais, né? Porque a barra é igual. Né? Esses aqui ainda são os valores que estão pela metade. Esses aqui são os valores que estão aumentados. Porque o 4EI são esses dois, o 2EI são esses dois. Então acaba sendo o mesmo valor, né? Você tem um pouquinho de tempo nessa conversa. Então aqui, ó. Ponto 2, estou estudando a deslocabilidade 2, né? Ponto 2, 2. Tem o quadradinho aqui. Se colocar o quadradinho assim, então você perde. Você vai ter um momento. Aqui na barra 3, mesma coisa, aqui o KD. Então K2, 2, você soma esses dois carinhas aqui para trabalhar, né? Aí aqui vai colocando, ó, K. Coeficiente de rigidez no ponto A, coeficiente de rigidez no ponto D, é K1. Coeficiente de rigidez no ponto da deslocabilidade 1, sob efeito de B1. Então, essa interpretação ela leva mais tempo, essa aqui, do que aquela lá. Aquela é mais simples. Essa aqui leva mais tempo. Qual que é a dica? Montar assim, ó. A barra do meio sempre repetir ela 2 vezes. Porque muita gente faz isso daqui, ó. No cálculo. Para não se perder. Quem é quem na conversa? Então lá é K1 e é K2. Com esse jogo de informações, né? K1, K22, K12, K21, beta 1, 0 e beta 2, 0, que você junta isso e vai para o quinto passo. O quinto passo é para a próxima aula. Né? A gente começa nele, que aí é o cálculo da deslocabilidade. É como monta a equação geral, quais são os cuidados para tomar e tal. A apresentação teórica aqui do método dos deslocamentos, o último método de análise de estruturas e peristatos que a gente vai fazer. Até a aula passada a gente tinha visto 4 passos, né? O primeiro, quando eu tenho método de deslocamentos, eu vou apresentar o sistema hipergeométrico, que é a solução, ou seja, a escolha do ponto onde eu vou calcular a deslocabilidade.
No segundo passo, eu faço a análise da barra isolada, né? Então eu faço uma repartição das barras. Lembrando que no meu deslocamento eu vou separar as barras e no ponto onde eu estou seccionando ela, que eu estou cortando, o apoio que tiver lá, por exemplo, um apoio fixo, um apoio engastado, um apoio fixo ou móvel, vai acabar se tornando um apoio engastado, né? Então, para ter a configuração. Aí no terceiro passo, eu procedo com o cálculo dos momentos de engastamento perfeito, ou seja, onde houver engastamento, eu vou utilizar a tabela do momento de engastamento perfeito. Não trouxe, cara? Agora que eu tenho aqui, ó. Então você faz o cálculo do momento de engastamento perfeito, porque é a primeira informação da equação geral, né? Por exemplo, ó, beta 1, 0, beta 2, 0, essas coisas. Esse é o terceiro passo. O quarto passo, eu calculo os momentos devido ao coeficiente de rigidez da barra, que são os parâmetros K, que aí depende do efeito da deslocabilidade, né? Então, o que eu vou acabar trabalhando na minha barra. O coeficiente de rigidez só tem duas considerações: se a barra for bem engastada, ela tem uma configuração, e quando a barra é engastada e articulada, tem outra. A gente não precisa nem de tabela para isso, né? Eu até passei lá para vocês quais são os momentos que são provocados. No beta, a gente tem que analisar o sinal do esforço, né, de acordo com o sentido do carregamento e a tabela que vocês têm. Então você pode ter um parâmetro negativo, nulo e positivo. E no coeficiente de rigidez, no K, sempre o parâmetro é positivo, né? Você não tem uma situação contrária. Bom, feito isso, você calculou todos esses parâmetros de maneira individual, você vai para a equação geral. Então, para uma deslocabilidade, pode ser uma viga, um pórtico, alguma coisa com grau 1 de periodicidade, como pode ser mais. Então, não necessariamente é para grau 1 aqui, né? Então, para uma deslocabilidade, você vai ter lá beta 1, 0, então, momento de engastamento perfeito, calculado pela deslocabilidade 1, o efeito da 1, mais o K1, que é o coeficiente de rigidez do ponto 1 com o efeito da deslocabilidade 1, vezes o D1. Igual a 0, você simplifica, D1 igual menos beta 1, 0 sobre K1. E para duas deslocabilidades, é a mesma cara, o mesmo aspecto do método das forças, né? Porque você tem grau 2 de peristaticidade. Então monta, aqui foi feito um destaque em amarelo para o K1 e para o K2, que são os parâmetros calculados com o efeito da deslocabilidade 1. E eles trabalham com ele na equação. Então, para pegar e ficar normal. A unidade depois do cálculo do D é em radianos, que é o deslocamento, a rotação que acontece naquele ponto. Como que eu aplico esse resultado? Porque até então a gente tem um deslocamento. Quero saber agora o esforço. Como os esforços que a gente está trabalhando é em cima de momento, a solução final aqui vai ficar muito parecida com a solução do método das forças, quando eu trabalhava com as rótulas lá, como hiperestático. Então, o exemplo aqui, ó, é que você vai ter o momento do ponto que você quer calcular. Ele vai ser igual ao beta, né, o momento de engastamento perfeito que você calculou nele, mais o coeficiente de rigidez que você calculou nele, vezes a deslocabilidade. Só que aqui a gente faz análise de barra isolada. Então eu vou calcular esforço na barra isolada 1 e esforço na barra isolada 2. São parâmetros da barra que eu acabo utilizando lá. Daí eu fiz um exemplo aqui para tentar ilustrar essa situação antes do exercício. Então, para esforço do momento A, uma reação, um engaste, você teria o momento de engastamento perfeito que você calculou naquele ponto, mais o coeficiente de rigidez que você calculou naquele ponto, vezes a deslocabilidade calculada. E se fosse para o B aqui, seria no meio da viga. Então você teria lá, momento em B à esquerda. Então aqui você vai ter aquela configuração de você ter momento para os dois lados. Como se tivesse momento em B à esquerda e o momento em B à direita. Por sorte, esses valores têm que ser iguais. Né? A gente não precisa calcular da direita. Então aqui, ó, por exemplo, você teria lá beta 1, 0 da barra 1, que você calcula, que é o parâmetro da esquerda, mais o K1 da barra 1, então tudo da barra 1, tudo separado, vezes o D1. Se você muda para o outro lado, quero calcular também, daí seria o quê? Beta 1, 0 da barra 2, K1 da barra 2, vezes o D1, e teria que dar certo do mesmo jeito. Beleza? Tranquilo? A única forma de a gente ver se a coisa vai andar ou não é praticando.